Viva Voz, com Vera Magalhães. O ouvinte ouviu corretamente. É o Viva Voz com a Vera Magalhães, antecipado porque está previsto uma entrevista do ministro de Minas e Energia a partir da 1h30, que vai nos falar sobre a questão do horário de verão. Então, Vera gentilmente topou antecipar o seu comentário. Muito obrigado, Vera. E o assunto, Vera, é o seguinte: é o Lula e a Simone Tebet, o Haddad e a Simone Tebet têm falado repetidamente sobre corte de gastos, chamando de revisão estrutural de gastos, calibragem, mas no fim é uma ideia de cortar gastos. E a grande questão é como é que vai convencer o Lula, né, Vera? Exatamente, Sardenberg. Eu ouvi o comentário da Miriam. Boa tarde para você, para casa, para os ouvintes, antes de tudo, né? A gente aqui numa espécie de horário de verão antecipado. Verdade. Eu ouvi o comentário da Miriam sobre o que está na mesa e o que o governo estuda e a pressão do mercado que está muito forte e até ali, em alguns casos, levando à elevação dos juros futuros. Conversei com integrantes da equipe econômica ontem para fazer a minha coluna de hoje do Globo e eles chamaram a atenção para uma coisa que eles consideram uma discrepância entre um mau humor e um pessimismo que existe no nosso mercado, aqui entre os operadores do mercado aqui do Brasil, e o que eles escolheram na recente visita do Lula e do Haddad a Nova York, em que eles fizeram uma rodada com as principais agências de risco. E sim, existe uma preocupação com o gasto, mas existe também um reconhecimento que eles sentiram do esforço do governo de colocar de pé o arcabouço fiscal. E essas visitas às agências de risco serviram também para que o Haddad fizesse, junto ao Lula, uma espécie de um discurso ali de defesa desse corte mais estruturante dos gastos, acenando com a possibilidade do Brasil retomar, num médio prazo, o grau de investimento. Isso é uma coisa que o Lula tem muito vivo nele. Ele quer ser o presidente que vai fazer com que o Brasil retome o grau de investimento. Isso já aconteceu no passado, e o Brasil perdeu depois da gestão da Dilma, e ele quer retomar isso. Então, o Haddad está usando o fato de que pelo menos a Moody's melhorou a nota do Brasil e que a gente não está assim a tantas etapas da obtenção do grau de investimento, para finalmente fazer esse convencimento ao Lula de que é preciso ir mais longe no corte de gastos. Esse é um dos argumentos, e o outro é justamente poder cumprir uma promessa de campanha que vem sendo reiterada pelo Lula, que é a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Não tem como fazer isso com as contas de hoje. Ou você coloca ali num trilho algum dos gastos que estão escalando muito rapidamente, ou garantir essa isenção do IR também vai fazer com que as contas estourem. Então, o Haddad está usando esses dois argumentos, principalmente, para convencer o Lula. Qual que é a grande dificuldade, segundo me contaram esses integrantes da equipe econômica? É que o Lula olha para alguns desses gastos e diz: olha, não fui eu, não foi o meu governo que aprovou isso, mas você e eu a cortar. Então, quer dizer, eu fico com o ônus de ser quem vai tirar dinheiro da educação, quem vai tirar dinheiro dos pobres, quando no governo Bolsonaro se aprovou uma série de gastos a descoberto, e o mesmo mercado que hoje fica horrorizado e joga lá os juros futuros lá em cima e faz 1000 projeções pessimistas em relação ao meu governo, não ligou a mínima quando o Bolsonaro aprovou, ou o Congresso, sob Bolsonaro, aprovou uma série desses gastos. Um exemplo que sempre é usado é o do Fundeb. O Fundeb estava para caducar, foi aprovada a prorrogação do Fundeb, e com isso se aumentou o dinheiro para educação básica. Só
que hoje a equipe econômica diz que esse dinheiro não tem uma fonte de receita garantida, que vai passar de 26 bilhões para algo como 70 bilhões num curto espaço de tempo até 2026, e que está descoberto. Mas aí vai ser o Lula que vai mandar para o Congresso um projeto reduzindo os recursos do Fundeb. Para ele é muito difícil. O Haddad está enfrentando dificuldades nesse convencimento, a Simone Tebet também, mas por isso eles estão reforçando dia a dia essa ideia de que o corte seja um corte estruturante, de que os gastos sejam colocados ali num trilho de previsibilidade e que não cresçam tão exponencialmente, justamente para que o Brasil volte a ter a possibilidade de contar com grau de investimento, melhorar a sua nota de rating, etc. Agora, Vera, também, mas tornando a questão ainda um pouco mais complexa, é que há gastos que foram introduzidos pelo próprio presidente Lula, como a retomada do piso constitucional da educação e saúde, que aumenta muito o gasto nessas duas áreas, e também a indexação das aposentadorias, por exemplo, e de outros benefícios ao salário mínimo, que tem uma correção real acima da inflação. Isso faz com que esses gastos eles aumentem mais do que permite o arcabouço, restringindo os outros gastos. Exato. Quer dizer, isso aí é coisa dele, né? A indexação do BPC e da aposentadoria ao salário mínimo já existia. O que ele reintroduziu foi essa política de ganhos reais do salário mínimo a cada ano, né? E é algo de que ele não vai abrir mão, porque era promessa de campanha. Ele disse que fez isso no governo anterior dele, que isso significa colocar o pobre no orçamento, que não vai ser ele a tirar. A gente entrevistou o Geraldo Alckmin na segunda-feira, e ele é um dos que estão junto aí com o Haddad e com a Tebet nesse esforço. A gente entrevistou no Roda Viva. Lá no Roda Viva, desculpe. Nesse esforço de convencer o Lula a concordar com um corte de gastos que não seja só congelamento de recursos no curso daquele orçamento ou só contingenciamento, mas realmente uma reestruturação do gasto. E o que ele disse, citando inclusive o Mário Covas, é que responsabilidade fiscal é a política social mais perene. E eu acho que o convencimento deles do Lula vai ter que ser em relação a isso. Olha, num primeiro momento pode ter algum desgaste político, mas se entregar um país fiscalmente saudável, inclusive aos olhos internacionais, o Brasil vai ter ganhos lá na frente com isso, e os próprios pobres e a política social para conter as desigualdades vai poder ser feita, né, com bases mais seguras. Eu acho que essa a cantilena, mas a gente sempre tem que lembrar, né, Sardenberg? É que nem aquela coisa do desenho do Pato Donald, tem o anjinho e o diabinho. Tem esses falando no corte de gasto e tem gente pedindo mais gasto, que é o Centrão, que são os ministros palacianos, que é o PT. Então, o Lula está aí no meio dessas duas forças que estão em disputa. Não é só o PT que quer aumento de gastos, né? É o Centrão, o Centrão fisiológico, o Centrão de direita, que quer mais emenda, mais gastos nos seus municípios, etc. E para complicar mais um pouquinho ainda, me desculpe, Vera, mas tem o problema da eleição de 26, né? Tem o problema da eleição de 26, quer dizer, então se tiver que fazer maldades, tem que ser agora, né? Tem que ser logo. Tem que ser logo, porque também, né, Sardenberg, esse estouro todo das contas é justamente no ano eleitoral. Já pensou chegar no ano eleitoral com um orçamento em que não cabe nada de investimento, justamente porque os gastos obrigatórios tomaram conta de tudo? Então, também seria contraproducente para o próprio governo, num ano eleitoral, chegar com tudo estourado. E 26 é quando estoura esse dinheiro do Fundeb, estoura o gasto previdenciário indexado ao salário mínimo, então tem que ser feita alguma coisa já, e é isso que eles estão tentando convencer o Lula, mas haja saliva, né, e chaveco. Agora a Vera foi lá nos anos 80, chaveco. Ótima expressão. Chaveco. Não se chaveca mais hoje em dia? Olha, não, Vera, muito não. menos. Eu tô olhando aqui pra Karina, que é dessa geração mais recente, acho que ela nem sabia o que era chavecar. Fez cara de ponto de interrogação, mas ela sabe. Ela ficou assim meio chaveco. Não sabe se é uma coisa boa, coisa ruim. Você fica ali, ó,
na orelha da Aquele pessoa, aquele chavequinho ali, é chavequinho, isso, falando, tentando gesto, convencer. Esse gesto também é velho. Também, ó. Chavequinho aqui na orelha. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado mais uma vez, obrigado pela gentileza de antecipar o seu horário. Obrigado, Vera, até amanhã. Obrigada a vocês, boa entrevista. Tchau, tchau, gente. Até mais, Até mais tchau, tarde. tchau.